O ar daquela noite, eu me lembro bem, tinha um peso diferente. Um peso que a gente sentia nos ombros, na nuca, como se o céu estivesse mais baixo, prestes a esmagar o nosso pequeno vilarejo. A lua, uma lasca fina e doente no negrume, mal conseguia furar a cerração baixa que subia do rio, um vapor frio que trazia consigo o cheiro de folha podre e terra úmida. O silêncio não era um silêncio de paz, era uma ausência de som tão profunda, tão absoluta, que o zumbido do próprio sangue nos ouvidos virava um alarido. As porteiras rangiam sem vento, os cachorros não latiam, só choramingavam baixinho debaixo das casas com o rabo entre as pernas. Na varanda da casa de seu Bento, a luz amarelada do lampião a querosene tremia, desenhando sombras compridas e dançarinas que pareciam ter vida própria. Ele estava lá, sentado na sua cadeira de balanço de vime, que hoje está vazia, juntando poeira e teia de aranha. Mas naquela noite, ela balançava num ritmo lento, quase fúnebre. O que será que passa na cabeça de um homem nos momentos que antecedem o inexplicável? Ele estaria pensando na colheita do milho, no preço do feijão, ou será que seu coração já estava sendo beliscado por uma angústia sem nome, um pressentimento que a gente do interior aprende a respeitar? Há perguntas que o tempo não responde, só aprofunda. Há noites que não terminam com o nascer do sol, elas apenas se escondem na luz do dia, esperando a próxima escuridão para voltar a nos assombrar. Aquela foi uma dessas noites. Uma noite que engoliu um homem bom e nos deixou apenas com o eco de uma pergunta. O que foi que ele ouviu na escuridão da roça que o chamou para um lugar de onde ninguém jamais retorna? Nosso lugar, a Vila da Encruzilhada, nunca foi de muito agito. Umas 30 casas espalhadas por uma estrada de terra vermelha, uma igrejinha branca que já tinha visto mais batizado que casamento e a venda do seu Juca, onde a gente se encontrava para uma prosa e uma pinga no fim de tarde. A vida era ditada pelo sol e pela chuva. O cheiro dali era uma mistura de curral, de fumaça de fogão a lenha e do perfume adocicado dos pés de dama-noite que se abriam quando o calor do dia cedia lugar ao sereno. Seu Bento era a alma daquele lugar. Um homem de uns 60 anos, com a pele curtida pelo sol e as mãos grossas e rachadas de quem conversa com a terra desde menino. Não era de muita conversa, mas seu olhar era justo e seu sorriso, raro, valia por 1000 palavras. Ele não acreditava em assombração, em lobisomem, em mula sem cabeça. E isso é conversa para boi dormir, ele dizia, dando uma baforada no seu cigarro de palha. Ao lado dele morava Dona Elvira, uma senhora miúda, de cabelos brancos presos num coque e olhos que pareciam enxergar através da gente. Ela era o contrário de Bento. Para ela, tudo era sinal. O pio da coruja, o caminho das formigas, a cor das nuvens. Ela vivia alertando. Cuidado, Bento, o mundo não é feito só do que a gente vê. Naqueles dias, o ar já estava diferente. Os passarinhos andavam calados e as galinhas se recolhiam mais cedo. Dona Elvir benzia a casa todo fim de tarde com um galho de arruda, resmungando rezas que ninguém entendia. Ela dizia que sentia um frio na alma, um chamado agourento vindo da direção do milharal de seu Bento. Ninguém deu muita atenção, era só a velha Elvira com suas crendices. Mal sabíamos nós que a sabedoria dela não vinha dos livros, mas da própria terra, que sussurrava seus segredos para quem tinha a coragem de ouvir. Tudo começou numa terça-feira, uma noite abafada, sem brisa. Seu Bento estava na varanda, como de costume, quando ouviu pela primeira vez. Foi um som baixo, quase imperceptível, um gemido fino, que podia ser o vento nos pés de milho ou um filhote de algum bicho do mato. Ele parou o balanço da cadeira, apurou os ouvidos. O som parou. Ele esperou um pouco, deu de ombros e voltou a se balançar, mas algo ficou remoendo dentro dele. No dia seguinte, ele comentou com a esposa, Dona Lúcia. Ouvi um choro estranho ontem à noite, vindo da roça. Ela se benzeu. Credo, homem, deixa isso pra lá.
Na quarta-feira, a segunda noite, o som voltou. Dessa vez, mais claro. Não havia dúvida, era um choro. Um choro de criança, sofrido, cortando o silêncio da noite. Um som de partir o coração. Seu Bento se levantou de um pulo. O instinto de proteção, a fibra de homem bom, falou mais alto. Ele pegou a espingarda que ficava encostada na parede. Dona Lúcia correu para a porta. Bento, pelo amor de Deus, não vai. Isso não é coisa boa, é visagem. Os cachorros, que antes latiam para qualquer sombra, agora estavam encolhidos, ganindo baixo, com os pelos do lombo todos eriçados. O choro continuava, insistente, parecendo vir do meio do milharal, um lugar onde a escuridão era ainda mais densa. Ele hesitou, o aviso da mulher ecoando na sua cabeça. Mas como poderia um homem de bem ouvir uma criança chorando no meio do mato e não fazer nada? Que tipo de covarde ele seria? O som parecia um anzol, fisgando sua alma, puxando-o para a escuridão. Ele ficou ali, parado na soleira da porta, o coração batendo descompassado, dividido entre a razão e uma compaixão perigosa. O que você faria no lugar dele? Ignoraria o chamado ou mergulharia na noite para socorrer uma alma aflita? Na terceira noite, a noite de quinta-feira, o céu desabou, numa chuva fina e gelada, que deixava tudo com um brilho melancólico sobre a luz do lampião. A tensão na casa de seu Bento era palpável. Ele mal tocou na janta. Sentou-se na sua cadeira de balanço mais cedo que o normal, a espingarda já apoiada ao seu lado, os olhos fixos na escuridão do milharal. Ele não estava mais curioso, ele estava esperando. E então veio o choro. Dessa vez não era distante, estava perto, perto demais. Um choro desesperado, de puro pavor, que parecia vir da primeira fileira de milho, a poucos metros da cerca de sua propriedade. Era um som que gelava os ossos, que implorava por ajuda. Dona Lúcia agarrou o braço dele, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Não vá, Bento, por tudo que é mais sagrado, não vá. É um engodo, uma armadilha do mal. Mas o rosto de seu Bento era uma máscara de determinação teimosa. É uma criança, Lúcia, uma criança. Eu não sou o homem de deixar um inocente morrer no relento. Ele se desvencilhou do abraço dela com uma força que ela não conhecia. Pegou o lampião a querosene com uma mão, a espingarda com a outra. O choro ficou ainda mais alto, mais pungente, como se soubesse que tinha conseguido sua atenção. Eu volto já, ele disse, sem olhar para trás. E então, ele fez o que nunca deveria ter feito. Ele atravessou a cerca. A pequena chama do lampião começou a dançar entre os talos altos e úmidos do milho. Nós, os vizinhos, atraídos pela comoção, assistíamos das nossas janelas, paralisados pelo medo. A luz amarelada foi se afastando, um pontinho de coragem no meio de um oceano de trevas. O choro, de repente, parou. Um silêncio súbito, antinatural, caiu sobre a noite. E então, a luz do lampião simplesmente se apagou. Não caiu, não tremelicou, piscou uma vez e sumiu, como uma estrela engolida pelo nada. Um grito de pavor rasgou a noite. Era Dona Lúcia. Bento! Mas a única resposta foi o som da chuva fina batendo nas folhas do milharal. O grito de Dona Lúcia foi o estopim. Em minutos, os homens da vila estavam de pé, lanternas, facões, garruchas e uma coragem movida a desespero. Entramos no milharal gritando o nome dele. Seu Bento, cadê o senhor? A chuva gelada encharcava nossa roupa e a lama grudava nas nossas botas, tornando cada passo um esforço. O lugar onde a luz do lampião tinha se apagado era normal, não havia nada. Nenhum sinal de luta, nenhum galho quebrado, nenhuma pegada estranha na lama além das nossas. A espingarda dele não estava lá. O lampião, que deveria estar quebrado no chão, também não. Era como se seu Bento,
e tudo que ele carregava tivessem sido apagados da existência. Vasculhamos aquele milharal a noite inteira, palmo a palmo, até o sol nascer, revelando um céu cinzento e triste. Nada, absolutamente nada. Os cachorros que levamos se recusavam a passar de um certo ponto, empacavam e latiam para o nada com o pelo eriçado. Nos dias seguintes, a polícia veio da cidade. Fizeram buscas, trouxeram cães farejadores mais treinados. Os cães rodearam o mesmo ponto e não avançaram. Depois de uma semana, desistiram. O relatório oficial dizia desaparecimento sem vestígios, mas nós sabíamos que não era um desaparecimento comum. Dona Lúcia definhou. Sentada na varanda, os olhos perdidos no milharal, ela envelheceu 10 anos em um mês. Ela nunca mais foi a mesma. A cadeira de balanço de seu Bento ficou lá, intocada, como um memorial silencioso de sua ausência. A roça inteira parecia ter ficado de luto. O milho daquele ano nasceu fraco, amarelado, como se a própria terra estivesse doente de tristeza e medo. Os anos passaram. A vila da Encruzilhada mudou pouco, mas o medo que se instalou naquela noite nunca mais foi embora. A história de seu Bento virou um causo, uma lenda, contada em voz baixa nas noites de frio. Dona Elvira dizia que ele foi levado pela chora, um espírito antigo da mata que imita o pranto de um bebê para atrair os homens de bom coração para o seu domínio, um lugar de onde não há volta. Outros, mais céticos, sussurravam que ele poderia ter encontrado uma onça, ou talvez ladrões de gado. Mas como explicar a falta de qualquer vestígio? Nenhum osso, nenhum pedaço de roupa, nenhuma gota de sangue. Como explicar o sumiço da espingarda e do lampião? O mistério ficou pairando no ar, denso como a cerração daquela noite. O milharal foi eventualmente colhido, mas ninguém nunca mais teve coragem de plantar naquele pedaço de chão. Ficou ali, um quadrado de terra batida no meio do verde, uma cicatriz na paisagem e na nossa memória. Às vezes, quando o vento sopra na direção certa, alguns juram que ainda conseguem ouvir um lamento muito, muito distante. Será que era mesmo uma assombração? Ou foi a própria noite, a própria natureza selvagem que, por um motivo que nunca entenderemos, decidiu reclamar um dos seus? A verdade é que a gente aprendeu a lição que seu Bento, na sua teimosia e bondade, não quis aprender. Existem sons à noite que não foram feitos para os nossos ouvidos. E existem chamados que, se atendidos, nos levam para sempre. Essa história do seu Bento arrepia a gente até hoje aqui no interior. É um lembrete de que, por mais que a gente ache que conhece o lugar onde pisa, sempre há segredos escondidos na escuridão, mistérios que a nossa razão não alcança. E agora eu pergunto para você, na sua opinião, o que realmente aconteceu com seu Bento naquela noite? Foi um espírito, como dizia Dona Elvira? Uma criatura da mata? Ou existe alguma outra explicação para um homem desaparecer sem deixar o menor rastro? Eu quero muito saber o que você pensa. Deixe a sua teoria aqui nos comentários. Vamos prosear sobre esse caso. E se você gosta de histórias assim, que fazem a gente pensar e sentir aquele arrepio na espinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Segredos do Interior e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma das nossas viagens pelos mistérios mais profundos do nosso Brasil. A gente se encontra no próximo causo. Até lá! Cuidado com os sons que a noite traz.